Você que ficou aqui comigo, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você, esteja com sua casa, amém? Por gentileza, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Evangelho de Jesus, pela pessoa de Mateus, capítulo de número 20, nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 16. É uma parábola que você conhece bem. Está ali também transmitido. Diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu, viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores, pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram outros que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. No entanto, cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Ele, porém, respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Até aqui, graças a Deus. Feche seus olhos. Pai Santo, obrigado pela tua palavra no nosso meio. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que fala conosco, o Senhor é um Deus que transforma as nossas vidas, as nossas histórias. E te pedimos nessa noite, fala conosco através da sua palavra. Encha o nosso coração de bondade, de misericórdia e de entendimento a respeito do teu evangelho. Faça isso por amor de seu nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Um filme que eu gosto bastante do autor Quentin Tarantino. Tá bom, eu sei que é um ator bem sanguinário, mas eu gosto do Quentin Tarantino. Mas eu gosto muito de um filme chamado Django Livre. Alguém já assistiu, não? Django Livre? É um filme bem engraçado, além de tudo, é um filme bem engraçado. Fala da história de um escravo recém-liberto. Então ele adquiriu sua liberdade há pouco tempo e começou então a viver de buscas por pessoas que a justiça estava procurando em troca ali de uma recompensa. Ele virou então um caçador de recompensa. E ele fazia isso a fim de procurar a sua esposa, Hilda, que estava ainda escrava numa fazenda. E ele fez de tudo para encontrar essa esposa, essa escrava, Hilda, nessa fazenda. E quando ele chega nessa fazenda, ele é recepcionado por um escravo sênior, um senhor de bastante idade, interpretado pelo Samuel Jackson.
E esse escravo senhor chama Steven. E Django, ele chega a cavalo nessa fazenda. Homem livre, mas a cavalo. E quando Steven, o escravo sênior, viu Django a cavalo, se incomodou. O que esse escravo está fazendo no cavalo? E aí o seu chefe, né, interpretado ali pelo Leonardo DiCaprio, falou para ele: Steven, você quer um cavalo? Eu te dou um cavalo. E o Steven respondeu: eu não quero um cavalo. O que eu vou fazer com um cavalo? Eu quero que ele não tenha um cavalo. E essa frase ficou marcada para mim. Eu não quero um cavalo. Eu quero que ele não tenha um cavalo. Porque isso ficou marcado para mim porque é um conceito muitas vezes velado, mas que participa da nossa vida. Porque a inveja, que é aquilo que eu quero, que é teu, é muito claro para você e para mim. Eu entendo que é inveja. Eu entendo quando alguém está de olho no que é meu, na maioria das vezes. Você também entende, é muito claro a inveja para você. Mas a inveja possui uma irmã, que é a meritocracia. E a meritocracia é isso. Eu não quero necessariamente o que você tem. Eu só questiono o seu mérito de ter. Então, às vezes, você olha para o meu carro e diz: eu não quero o teu carro. Não é o carro do meu gosto. Está tudo bem. Mas quando você faz isso, por vezes, você faz um questionamento se eu tenho o mérito de ter esse carro. E isso é muito contemporâneo. Isso é muito atual. O questionamento a respeito da meritocracia. Essa semana eu estava vendo um podcast, na verdade era só um corte de um podcast, eu não vi inteiro, que estava lá um coach, diga-se de passagem, Satanás foi o primeiro coach, você sabe disso, né? O coach foi desenvolvido no coração do inferno, tenho certeza disso, mas esse é tema para uma outra hora. Mas estava um coach chamado Tales Gomes. E o Tales Gomes, ele estava defendendo, estava, na verdade, criticando a democracia, Temer. No sentido de que o sujeito que produz pouco e não tem nada, ele estava fazendo uma crítica que esse mesmo sujeito tem o mesmo peso de voto, agora chegando às eleições, dele que produz bilhões e que emprega milhares de empregos. E ele estava defendendo de que não deveria ser assim. Então, o que ele está dizendo, em outras palavras, para você ver o quanto isso é contemporâneo? Quem tem menos não deveria ter os mesmos direitos de quem tem mais. O Brasil já enfrentou uma fase dessa quando ele tinha uma coisa chamada voto censitário. Não é isso, Temer? Voto censitário, logo após ali a abolição da escravatura, votava quem tinha propriedade, quem tinha terras. E se a gente não perceber, a gente defende esse tipo de coisa. Um pouquinho mais atrás, eu vi uma moça, também influencer, que estava defendendo que mulheres não deveriam votar. Não deveriam votar, devia, na verdade, seguir o voto do marido. Eles deviam se organizar e seguir o voto do marido. O que essas duas pessoas tinham em comum? Esses dois influencers? Dois cristãos que não entenderam os valores do reino de Deus. Não entenderam os valores do evangelho de Jesus. Porque é muito possível eu ser um membro de igreja, é muito possível eu ser um evangélico, eu me chamar de crente, eu me chamar de cristão, e eu viver valores absolutamente anti-evangélicos, anticristãos. É muito possível. E a gente precisa perceber esses valores, porque esses valores coexistem conosco por causa da dificuldade de interpretar e entender o que é religião, o que é dogma, o que é paradigma de teologia e o que é evangelho de Cristo. E aquilo que é evangelho de Cristo eu conheço
conhecendo a pessoa de Cristo. E quando eu conheço a pessoa de Jesus de Nazaré, a pessoa de Jesus Cristo, esses valores ficam absolutamente claros. Como nós já viemos aqui fazendo esse tipo de interpretação com o tempo, eu e também o pastor Edson, e a gente precisa entender quais então são os valores do reino, se a meritocracia não é uma delas. Porque o texto que a gente leu, ele fala disso. Então, só para você entender bem o que está acontecendo nesse texto, pensa comigo assim, ó. Você tem um terreno, uma data ali que está com muito mato. Um baita terreno grande. E você chama alguém que é roçador e fala assim, fulano, vou chamar esse fulano de José. Bom, ô José, você roça isso aqui para mim hoje? Roço. Você termina hoje? Termino. Quanto você cobra? Eu cobro do senhor R$1.000. 500 reais. Ô José, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pagar R$1.000. Quanto que o José falou que cobra para mim? 500 reais. E eu vou dizer para ele assim, eu te pago 1.000. Te pago 2 vezes mais para o José. Beleza? Todo mundo entendeu até aqui. Aí eu deixo o José trabalhar. Aí eu chego por volta de umas 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, e noto que ainda está muito cru a roçada do José. José, chega mais aqui, vamos conversar. Você falou para mim que entregava hoje. Tá de pé isso aí? Patrão, seguinte, consigo não. Eu medi errado aqui, não dou conta. José, deixa eu fazer uma... se eu colocar uma outra pessoa para te ajudar aqui, você termina hoje? Eu preciso dessa data pronta hoje. Você termina hoje se eu colocar alguém para te ajudar? Termino hoje. Se você colocar alguém para me ajudar, eu termino hoje. Beleza? Beleza. Daí eu conheço então o João. Ô João, você ajuda o José lá? Ajudo. Vou te pagar quanto? 1.000. Vou te pagar 1.000 para você trabalhar e terminar com o José. Feito? Feito. Ele vai lá e os dois terminam. Chego no final do dia, pago o José 1.000 e pago o João 1.000. O José vem falar, como assim? Como assim você está pagando 1.000 para o rapaz que começou a trabalhar depois das 3? E para mim você está pagando 1.000? Eu falei, ô José, quanto que você pediu, irmão? Pedi 500. Quanto que eu te paguei, irmão? 1.000, eu te paguei 2 vezes mais. Você está tentando dizer para mim o que eu faço com o meu dinheiro. Correto, José? Correto. Fiquei triste. O que está acontecendo é isso, entenderam? Então é isso que está acontecendo, só que com mais horários. Então teve ali de manhã, depois teve a meio-dia, depois às 3, depois às 5. Ou seja, às 5 horas teve um sujeito que trabalhou 1 horinha e ganhou o referente aos 1.000 que eu falei. Que na verdade no texto é 1 denário. Tá bom? Então é isso que está acontecendo no texto. E o Senhor Jesus, ele vai trazer um tema social, um tema referente a trabalho, procura, emprego e pagamento, para todo mundo entender o quê? O valor do reino. Porque o valor do reino, ele vai de encontro, ele enfrenta os valores de fora do reino. E quando a gente diz reino, é muito importante você saber que o reino dos céus não é necessariamente o paraíso, não é o céu. Eu já expliquei isso outras vezes. O reino são os valores do céu aqui. Por isso que o Senhor Jesus vai nos ensinar a orar dizendo, Pai, venha a nós o teu reino. Então a oração de Jesus é que o reino dos céus viesse a nós. Então a nós, aqui, já está inaugurado em Cristo Jesus o reino dos céus. Então o jeito de viver a vida em Jesus Cristo, chamamos de reino. E esse mesmo jeito de viver a vida segundo Jesus Cristo, é o reino que nos conduz a um dia ao paraíso, aos céus, junto com Deus, o nosso Pai Celestial, e o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Entenderam tudo isso? Então, os valores de Jesus
São os valores que devem nos ensinar a viver a vida. A viver a vida, portanto, sem inveja e com um olhar muito delicado a respeito desse trem chamado meritocracia. E aqui eu não estou incentivando a você a não estudar, porque você vai conseguir um emprego bom mesmo sem estudar. O pastor não está dizendo isso. Você tem que estudar bastante, se esforçar com seus próprios méritos, sabendo que esses méritos que você está colocando diante do Senhor são abençoados, mas quem provê na sua vida é Deus, irmão. Quem provê na sua vida é Deus, irmã. O Senhor Deus é quem provê na sua vida a saúde que você tem, a inteligência que você tem, o negócio que você tem, o estudo que você está desenvolvendo, vem da provisão que existe no Jeová Rafá, o nosso provedor, o nosso cuidador, o nosso curador, o Deus que nos conduz, o Deus que determina o quanto a nossa história tem a ver com a vida que Ele nos propõe. Essa vida é a vida em Cristo Jesus. Então você, meu irmão e minha irmã, precisa entender esses valores hoje. E eu vou fazer isso de uma forma bem rápida, com algumas lições. A primeira delas é a seguinte: a comparação transforma uma bênção em motivos de insatisfação. A comparação transforma bênçãos em motivos de insatisfação. A comparação. Porque esses trabalhadores da primeira hora estavam trabalhando de boa. Eles estavam de boa. Até que horas? Até o horário de saber que eles iam ganhar mesmo tanto de quem trabalhou uma hora. A comparação gera um negócio infernal chamado ingratidão. E o que é a ingratidão? É um distanciamento da graça. Quando eu me distancio da graça, eu me torno um ingrato. A palavra se parece muito, né? Um ingrato. E a ingratidão é um grande escudo, uma grande pele que me impede de ver as bênçãos do Senhor na minha vida. A ingratidão, a desassociação com a graça de Cristo, é o que mais me impede de perceber tudo que o Senhor já tem feito na minha história. E a ingratidão tem sido uma ferramenta diabólica na nossa vida há muito tempo. A gente já não sabe mais agradecer. A gente recebe do outro e tem uma ideia diabólica de que o outro está entregando para mim algo que é do meu direito. Já falei aqui de outras vezes, mas eu vou repetir. No livro Lendo os Salmos de C.S. Lewis, logo nas primeiras páginas, na introdução, C.S. Lewis faz uma comparação do cristão com o judaizante. Ele diz assim, logo no começo, nas primeiras páginas, o cristão e o judaizante, eles moram num tribunal. Eles pertencem a um tribunal. O judaizante, ele sempre tem o entendimento de que ele é um autor. O que é um autor? É aquele que busca os seus direitos na justiça. Tem o autor e tem o réu. Então, o judaizante é aquele que olha para Deus requisitando. É meu direito, então eu vou buscar. A religião judaizante traz esse contexto, principalmente quando você olha no que o Antigo Testamento ensina. E o C.S. Lewis vai dizer que o cristão, ele também mora num tribunal, ele pertence a um tribunal, só que na qualidade de réu. E réu não tem direito. Na verdade tem, mas está sendo questionado. Então o réu não está ali requisitando nada, ele está ali se colocando à disposição para a sua justificação. Que nós cremos que a nossa justificação veio por meio da cruz do Calvário. Então, é muito estranho ver cristão requisitando direitos no mundo. E quando eu falo requisitando direitos, não é direitos legais,
Esses dias eu estava consultando o nosso advogado querido Rhodes. Questões de direito. Eu acho que isso faz parte da dignidade e da sociedade humana. Não é disso, mas tem gente que não se satisfaz com nada e que requisita, alguém está sempre devendo, parece que o mundo está devendo para esse sujeito. Nunca está satisfeito, está sempre incomodado com o que o outro tem. Como é que o outro pode ter tal coisa, sendo que eu trabalho mais que ele? Então é um espírito que faz parte da nossa vida. A gente vai ver o salmista fazendo isso também. Senhor, meus inimigos têm se sobressaído ao nosso respeito. Não deixa com que aqueles que não confessam o seu nome tenham sucesso. Eu tenho que ter sucesso, o salmista fala por várias vezes. Inclusive, esses dias eu preguei a respeito dos salmos, que isso ficou bastante claro. Então, a gente precisa interpretar o que a comparação faz com a nossa vida. E a gente precisa evitar a comparação, para a gente conseguir viver a completude da graça de Deus. E aí, a gente vai entender que a meritocracia pode transformar a justiça em contabilidade. A gente aprendeu primeiro que a comparação transforma a bênção em motivo de insatisfação. Agora a gente entende que a meritocracia pode transformar a justiça em contabilidade. Os trabalhadores pensaram, eu trabalhei mais horas, portanto, eu devo receber mais. A gente precisa entender que a justiça de Deus e a graça de Deus, elas caminham juntos. Deus é um Deus de justiça, mas Deus é um Deus de graça. Só que a gente esquece de um detalhe muito importante. Deus quer que nós sejamos agentes de justiça num mundo totalmente desconfigurado, como, por exemplo, esse tal de Tales Gomes querendo tirar direito do pobre. Isso é absolutamente contra o Evangelho. Jesus veio para trazer visão ao pobre, justiça ao pobre, dignidade ao pobre. Mas também Jesus veio se fazer justiça no meu lugar. De forma que a justiça de Deus foi pregada na cruz. Jesus virou justiça de Deus. E o que essa justiça de Deus transbordou na tua vida e na minha vida? Graça. Portanto, você que muitas vezes quer justiça para o outro, você precisa entender uma coisa que o apóstolo Paulo fala muito bem aos Gálatas. Quem planta, colhe. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas nesse contexto de quem planta, colhe? Seguinte, tem o pecadorzinho aqui, tá? O irmão que caiu em pecado. Aí tem você, santarrão, que quebra o pau no pecadorzinho aqui. Não se esqueça, irmão, que está quebrando o pau no pecadorzinho aqui, que o que você está plantando, você vai colher. Então você fala muito que quem planta colhe sem entender o motivo. Apóstolo Paulo está falando quem planta colhe para quem dá uma de moralista em cima do pecador humilhado. Ou seja, você que aponta o dedo para o pecador, não se preocupe, a tua hora vai chegar. A justiça de Deus, ela não tem a ver com esse tipo de justicismo que a igreja muitas vezes faz. E sabe quando a igreja faz isso muito bem? Quando tem um irmão que acabou de chegar, um coitado que acabou de chegar, talvez uma irmã que que ainda está, quem sabe, num pecado, talvez na prostituição, talvez em pecados terríveis. Só que aqui dentro da igreja, ela só queria uma coisa, ele só queria uma coisa: graça, misericórdia, compaixão, abraço. E muitas vezes nós que chegamos, trabalhadores da primeira hora, falamos, não, como assim? Essa pessoa está aqui sendo recebida dessa forma que nem eu fui. Como assim essa pessoa está sendo interpretada como alguém que merece algum tipo de aceitação aqui dentro? Olha a roupa que ela veste. Irmão, a gente é bom demais nisso. A gente é bom demais em comparar e em contabilizar.
contabilizar como se a nossa identidade fosse melhor que a identidade de um pecador. Sendo que não existe mérito na minha identidade que não seja a identidade de Cristo em mim. E quando eu entendo que é a identidade de Cristo em mim que me coloca na mesa de Jesus, não é a minha moral, não é a minha conquista, não é a minha performance, não é a minha santidade que me coloca na mesa de Cristo, de frente com Ele, aceito por Ele, é o sacrifício que Ele fez da cruz do Calvário por mim. E quando eu entendo que a minha identidade está vinculada ao sacrifício que Jesus fez por mim, o outro é para mim um motivo de bênção. O outro é para mim um motivo de aceitação, de um abraço. Se fala muito, né? Venha como estás, mas não pode ficar como estás. A gente crê nesse tipo de coisa. Só que a gente esquece que o agente transformador de vidas não sou eu. Não sou eu o agente transformador de vida. Eu posso perguntar para você aí no privado e você vai me responder que o agente transformador de vida é o Espírito Santo de Deus. Você sabe disso. Cada um de vocês sabe que o agente de transformação de caráter, de vida, é o Espírito Santo de Deus. Não tem a ver com o teu mérito, irmão. Não tem a ver com o teu mérito, irmã. A meritocracia foi desenvolvida para combater a graça de Cristo. E a graça de Cristo, ela é vinculada única e exclusivamente no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em favor da sua igreja. Amém? E por isso a gente precisa, para terminar, deixa eu ver o horário aqui. Já tem mais um minutinho. Para terminar, a gente precisa entender que quando transformamos mérito em identidade, começamos a desprezar quem recebeu a graça. Quando transformamos méritos em identidade, começamos a desprezar quem recebeu a graça. O trabalhador da primeira hora não está apenas pensando no dinheiro, ele está pensando, eu sou diferente porque trabalhei mais. Eu oro mais, eu sirvo mais, eu estou há mais tempo na igreja, eu sofri mais, eu fui fiel quando ninguém estava olhando, eu. Irmão, quando começa a vir muito tem um problema muito grande acontecendo. Porque o reino de Deus é o outro. Estava revisando uma mensagem passada minha, e eu usei um termo do pastor Paulo Júnior, do Ministério Sal da Terra, que ele fala assim, a igreja se tornou um conjunto de individualidades. A igreja se tornou um conjunto, um encontro de individualidades. Porque a gente está aqui orando a Deus pelos nossos problemas, esquecendo que nós estamos aqui, deveríamos estar aqui para conhecer a palavra de Deus, para ministrarmos uns aos outros. Para que nós possamos ter uma comunidade de fé, e não um encontro de indivíduos, e não um encontro de celebração da minha própria individualidade. E o que a gente precisa para afastar isso, para entender que a meritocracia, ela não faz parte da minha vida, e ela não faz parte dos valores cristãos, é olhar para o outro. Entender que ali tem um irmão amado, um irmão que precisa de você. E deixa eu falar uma coisa para você. Você também precisa de gente que está aqui. O nosso encontro aqui é especialmente providenciado para 2 motivos. Para a gente conhecer a palavra de Deus para a nossa vida nesse dia, mas até aí você faz em casa pelo YouTube. Então quem está nos assistindo, você também pode perceber a palavra e a mensagem que Deus quer trazer para a tua vida hoje, mas também para nós nos encontrarmos, para sermos uma família de fé, porque o cristianismo, não o cristianismo fundado por Roma, o cristianismo que é a organização de gente que se coloca à disposição de Cristo
Ele tem a ver com a pluralidade. Tem a ver com a comunidade, com a comunhão de você comigo. Eu preciso de você. Você precisa da igreja. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros aqui, irmã e irmão. Por isso, no nome de Jesus, que nós possamos hoje entender que o que nos faz servos, agentes desse reino de Deus na terra, não tem nada a ver com o nosso mérito. E já que você entendeu isso, entender que tudo que você tem foi provido por Deus. E tudo que você tem foi provido por Deus para trazer dignidade para você e para a tua família e provisão de dignidade na sua comunidade. Eu só vou para esse segundo ponto, que é da minha vida, daquilo que o Senhor já me deu, prover na minha comunidade, quando eu estou absolutamente livre do infernal conceito de meritocracia. E eu não estou falando de ideologia nenhuma aqui não, no nome de Jesus, tá, irmão? Eu estou falando de evangelho. Eu não estou falando de política aqui não, isso não vai acontecer. Eu estou falando de evangelho. Estou falando de evangelho da graça. Estou falando do evangelho que rompe com as cadeias que a meritocracia criou na nossa comunidade. E essas cadeias vêm deixando, por muitas vezes, pessoas em situação de vulnerabilidade imensa, perto de você e de mim, que já recebeu de Cristo Jesus a provisão necessária para a dignidade minha e da minha família, e também para servir a comunidade, com dignidade, amor e provisão. Que você e eu sejamos esse agente do reino de Deus, e não um agente meritocrático, porque desses a gente já tem bastante, muito mais forte que nós. Mas que nós possamos nos apegar ao Evangelho da graça de Jesus e transformar a vida da nossa comunidade, do Jardim Novo Horizonte, da Igreja Presbiteriana Independente que se reúne no bairro do Novo Horizonte, para que a gente consiga fazer desse lugar um lugar de graça, um lugar de acolhimento, um lugar de amor, para que quem quer que entre por aquela porta seja acolhido pelo Cristo Jesus através da sua vida. No nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Vou chamar aqui o Ministério de Louvor. Pai Santo, o Senhor está aqui. Nós cremos que a sua graça está aqui. Nós cremos que o seu amor está aqui. Por isso, no nome de Jesus, fala com essa pessoa que nesse momento tem vivido, Senhor, um aspecto de comparação com o outro. Comparação da sua vida, comparação da sua história, comparação financeira, econômica, comparação relacional. Não permita, Senhor, não permita que esse espírito de comparação, de meritocracia, dirija esse coração nessa noite. No nome de Jesus, não permita que nós sejamos agentes que dificultam a vida do próximo. Pelo contrário, que nós juntos possamos crescer naquilo que o Senhor já tem provido na nossa vida, Pai. Por isso, use essa igreja para ser um agente de justiça nessa comunidade, nessa sociedade. Use essa igreja para ser um agente de graça. E que a vida de cada um, de cada irmã, de cada irmão, de cada jovem, de cada criança, seja de manifestação da graça através do Espírito Santo. Não permita, Senhor, no nome de Jesus, não permita que ninguém saia daqui essa noite consumido por uma comparação diabólica. Não permita, Senhor. Desfaça todo o espírito de comparação. Desfaça todo o espírito de uma identidade associada ao mérito. No nome de Jesus, repreenda esse espírito aqui nessa noite, no nome de Jesus. Não permita que essa irmã, não permita que esse irmão coloque a sua identidade em algo que ele possua. No nome de Jesus, não permita que ninguém
sai aqui essa noite associando a sua identidade a algo qualquer, que não seja do sacrifício da cruz do Calvário de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós temos sede da água, nós temos sede da água que é o seu Espírito. Nós queremos viver a vida, Senhor, segundo essa busca pelo Senhor. Nós queremos, Pai, que o seu Espírito Santo nos transforme os nossos medos, transforme a nossa sensação de performance, transforma tudo aquilo, Senhor, que nos afasta da graça, aquilo que coloca no nosso coração uma ingraça, uma ingratidão. No nome de Jesus, desfaça toda a ingratidão essa noite, que nós possamos perceber o quanto o Senhor já nos deu, o quanto o Senhor já nos proveu na nossa casa, na nossa família. Nós te pedimos, Senhor, seja conosco, transforma as nossas almas, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de sentir, o nosso jeito de raciocinar. Transforma, Senhor, e que amanhã, quando nós iniciarmos as nossas atividades profissionais, quando a gente iniciar nossas atividades de estudo, de academia, Senhor, que nós possamos perceber a Tua graça, sabendo que tudo que a gente tem feito até agora foi porque nós ouvimos o Seu chamado, foi o Senhor quem proveu. Por isso colocamos as nossas vidas diante do Senhor, como oferta, como sacrifício, porque só o Senhor pode prover nas nossas vidas. Nossas vidas são suas, Deus. Faz a sua obra na nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos de pé, cantar essa última música e já coletaremos o seu pedido de oração no nome de Jesus. Em a minha